Questão 1, letra B. Ele nos pede, determine a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, onde é respectivamente. Vamos lá, uma observação que vocês têm tido muitas dúvidas sobre isso. Quando eu peço campo elétrico resultante, quando eu peço força elétrica resultante, eu pergunto qual é o valor daquela grandeza. Só que existem dois tipos de grandezas físicas. As grandezas escalares, que são números, e as grandezas vetoriais, que são vetores. Então, quando em uma questão ele te pergunta, por exemplo, como essa, determine o campo elétrico resultante no ponto P, percebe que ele não te pergunta assim, determine o campo elétrico resultante no ponto P em forma de vetor, na forma vetorial. Ele não te pediu na forma vetorial. Então, a minha resposta final não pode ser em função de I e de J. Se ele usa a frase forma vetorial, então vocês vão calcular na forma de vetor. No entanto, ele me pede o campo elétrico resultante no ponto P. Ele poderia ter colocado, determine o campo elétrico resultante, determine a intensidade do campo elétrico resultante ou determine o módulo do campo elétrico resultante. Quando eu uso módulo, intensidade, ou eu pergunto quanto vale o campo elétrico resultante, a força elétrica resultante, sem falar da palavra vetor, isso significa que eu quero encontrar um número no final. E se eu quero encontrar um número no final, eu tenho que colocar naquela fórmula no final. Campo elétrico resultante ao quadrado é igual ao meu campo elétrico em x ao quadrado, mais o meu campo elétrico em yj ao quadrado. O resultado disso daqui vai me dar um número, e é o que eu quero. A mesma coisa vale para força elétrica resultante, mesmo raciocínio. Beleza, isso foi só para que vocês entendessem essa parte um pouco melhor. E eu aconselho que vocês assistam o vídeo de vetores. Eu falo muito bem sobre isso lá. Letra B, ele pede então o vetor. Como eu não tenho informações para encontrar direto na fórmula de campo elétrico o valor de campo elétrico, eu primeiro vou encontrar na forma vetorial e depois jogar nessa fórmula aqui. Vamos lá. Carga Q1 é uma carga positiva. Logo, o meu campo elétrico é 1, vai sair do ponto de campo elétrico. Outra observação. Eu coloco o meu vetor no ponto onde ele me pede o campo elétrico, não aqui na carga, é aqui. O vetor campo elétrico sai da carga no ponto onde ele me pede o campo elétrico. Observem que todos os desenhos que eu faço dessa maneira. Desenho o vetor no ponto onde ele me pede o campo elétrico. Isso em relação à minha carga 1. Em relação à minha carga 2, nós temos uma carga negativa. Logo, o meu vetor vai entrar para a carga. Lá no ponto onde ele me pede o campo elétrico, eu desenho o vetor. São dois vetores na diagonal, então eu tenho que decompor ambos os vetores. Vocês vão reparar que tanto E1 quanto E2 estão em sentidos opostos. Só que, observem uma coisa. Observem o valor da carga Q1. 1 vezes 10 elevado a menos 6. E da carga Q2, menos 1 vezes 10 elevado a menos 6. São vetores iguais, porque o valor da carga vai ficar igual em módulo. Tem as mesmas distâncias das cargas e eles estão em sentidos diferentes. Logo, E1y e E1x vão se anular. Só vão me restar E1y e E2y. Logo, só vão me restar E1x e E2x, que vão se somar. Mesmo sentido e direção. Sentido positivo do plano, os dois são positivos. Então, vamos lá. Segue mesma coisa. Vocês podem seguir o passo a passo. Eu não vou seguir porque é bem tranquilo.
mas se vocês sentirem dificuldades, sigam passo a passo. Eu vou ter que campo elétrico resultante no ponto P vai ser E1 mais E2, sendo que E1 é igual a E1x mais E1y, mais E2, que é E2x mais E2y. Eu sei que E1x vai valer K vezes módulo de Q1 sobre a distância da carga 1 ao ponto P ao quadrado, vezes o cosseno de θ1. E1y vai ficar no sentido positivo e E2y no sentido negativo. Esses dois vetores vão se anular. Por que esses dois vetores eles vão se anular? Porque a carga deles tem o mesmo valor. Mas se a carga, por exemplo, de E2 fosse 4 vezes 10 a menos 6, não iria se anular. Então, esses dois vetores só se anulam porque o valor da carga deles é igual. Feito isso, vai me restar E2x mais K vezes módulo de Q2 sobre a distância da carga 2 ao ponto P ao quadrado, vezes cosseno de θ2, que está aqui. Pego isso tudo e trago aqui para cima. Campo elétrico resultante vai ser igual a 9 vezes 10 a nona vezes Q1. 1 vezes 10 a menos 6 sobre D1 ao quadrado. D vale 0,3 ao quadrado. Vezes, Paula, qual é o valor de θ1, que é o mesmo valor que esse θ1, e de θ2? Quando eu tenho um triângulo retângulo e que todos os lados dele, quando eu tenho um triângulo equilátero, que é quando todos os lados do meu triângulo são iguais, a soma dos ângulos internos desse triângulo dá 180. Logo, esse ângulo vale 180, esse ângulo vale 180, esse ângulo vale 60, esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 60. A soma desses três ângulos dá 180. Então, θ1 vale 180. Vale 60. Desculpa, gente. θ1 vale 60. Eu vou ter cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, 0,5. Só vocês colocarem na calculadora de vocês. Cosseno de 60, 0,5. Então, eu vou ter que E1x vai valer isso aqui. Mais 9 vezes 10 a nona vezes Q2 em módulo vai ficar 1 vezes 10 a menos 6 sobre 0,3 ao quadrado. Sendo que cosseno de θ2, que também vale meio. Isso daí vai me dar aqui E1x vai me resultar em 50.000 e E2x vai me resultar em 50.000 e com i eu posso somar, campo elétrico resultante vai me dar 100.000, i. Só que reparem, a minha resposta final está na forma vetorial e eu preciso encontrar na forma de componente. Então, eu jogo naquela fórmula ali e encontro o meu valor em forma de número, em forma de escalar, já que eu encontrei na forma de componente em x. Então, campo elétrico resultante é igual a EXI mais EYJ. O nosso J é 0, o I vale 100.000 ao quadrado. 100.000 ao quadrado vai ficar, esse cara tá ao quadrado, passa para o outro lado, na raiz vai ficar 100.000 ao quadrado, ele é dentro da raiz. Isso me dá que campo elétrico resultante é igual a 100.000 Newton
por Coulomb. Primeiro eu resolvi na forma vetorial, depois encontrei o meu campo elétrico resultante na forma vetorial, joguei na fórmula do elevado ao quadrado para encontrar em um valor numérico. Paula, mas é o mesmo valor. Coincidências. Aqui aconteceu isso, mas não, nem sempre acontece. Outra observação, deixa eu voltar aqui em relação aos ângulos. Quando eu tenho um triângulo equilátero, a soma dos ângulos internos desse triângulo dá 180. Então, a soma de θ1, θ2 e θ3 dá 180. Se a soma desses três dá 180, 180 dividido para 3 dá 60. Então, θ1 vale 60, θ2 vale 60, θ3 vale 60. Isso é uma regrinha matemática, ok?